Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Bora para nossa correção do 18º simulado para o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Esse simulado é o nosso 18º e é para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Nesse simulado a gente vai resolver questões de direito constitucional, de direito eleitoral e de direito administrativo, como de praxe, tá bom? Quero aqui fazer uma ressalva, porque houve algumas questões, já que é para o cargo de analista judiciário, área judiciária, houve algumas questões com o tema controle de constitucionalidade, né? E a gente sabe que esse assunto ele não está no edital para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Então, nós vamos aqui resolver as questões, mas essas questões que tratam sobre controle de constitucionalidade, elas não fazem parte do edital, tá bom? Que isso fique muito claro. No 19º simulado, nós vamos para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, e analista judiciário, área administrativa. Ok? Muito bem. Lembrando também o seguinte, aqui eu disponibilizo para vocês todos os simulados que já foram feitos até o presente momento. Então, o PDF dos simulados estão nesse link. Então, você pode acessar todos os PDFs nesse link, basta você digitar aí na sua URL que você vai ter acesso a todos os simulados, certo? O nosso grupo do WhatsApp, em que a gente resolve questões, né, de direito eleitoral, esse grupo do WhatsApp, ele tem uma capacidade máxima. Então, algumas vezes surgem vagas, então você tem que tentar aí todos os dias para ver se você consegue entrar nesse grupo, ok? Lá no site da editora Juspodium tem o nosso manual de direito eleitoral para concursos, 4ª edição, um livro muito interessante e atualizado para essa prova, tá? E os nossos cursos de questões e teórico também no site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Bora começar então agora com as questões de direito constitucional. Lembrando, nós temos 10 questões de constitucional, 5 de direito administrativo e depois nós partiremos para as questões de direito eleitoral, que são 10 também. Primeira questão diz o seguinte: o fato da advocacia pública no âmbito judicial defender o ocupante de cargo comissionado pela prática de ato no exercício das suas atribuições amolda-se à teoria da representação. Bom, o que nós precisamos saber a respeito da teoria que aqui é mencionada, né? O que diz a teoria da representação? Essa teoria, ela vai considerar que os agentes públicos, eles representam não a sua vontade, mas sim a vontade do Estado, tá? Então, eles não vão responder às suas vontades próprias, mas sim a vontade do Estado, certo? Só que essa teoria, ela não é aplicada no Brasil, tá? Por quê? A gente tem que, né? Por que essa teoria não é aplicada no Brasil? O importante é entender que o Estado, como ser incapaz, né, o que se sabe não ser verdadeiro em relação a isso, é uma pessoa jurídica plenamente capaz, né? O que se aplica no Brasil é uma teoria chamada do órgão ou da imputação. Então anote aí, qual a teoria que é adotada no Brasil? A teoria do órgão, ou também chamada de teoria da imputação. Por esta teoria, o que a gente pode entender? Que a vontade do Estado, ela é expressa através dos seus órgãos, dos seus próprios órgãos. E essas atividades, elas são realizadas pelos agentes públicos, certo? Então, os atos praticados pelos órgãos públicos por seus agentes
são considerados como atos que são praticados pelo próprio Estado. Então, por isso, chamada de teoria do órgão, teoria da imputação. Ok? Então, pessoal, a questão número 1 nós vamos assinalar como incorreta. Por quê? A teoria da representação, ela não é adotada no Brasil. Ok? Então, questão número 1, marquem aí como incorreta. Número 2. Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança com representantes de cultos religiosos ou igrejas. Pois bem, sobre esse assunto, nós temos o próprio texto constitucional, no artigo 19, inciso 1º, que diz que é vedado à União, é vedado aos estados, ao DF e também aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. E a questão menciona aqui o termo aliança. Ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, conforme o artigo 19, inciso 1º, realmente nós estamos diante de uma vedação. Questão número 2, verdadeira. Então, vamos marcar, né? O artigo é o 19 e o inciso é o inciso 1º, ok? Artigo 19, inciso 1º. Bom, próxima questão agora de número 3. Os recursos minerais, incluídos os do subsolo, são bens da União. Uma questão que vai tratar sobre os bens da União, né? E aqui a gente fala também sobre o aspecto de competência, mas o que é bem da União? Então nós temos um artigo 20 da Constituição que enumera para nós uma série de bens pertencentes à União. E lá no inciso 9, a gente tem que são bens da União, inciso 9, os recursos minerais, inclusive aqueles que estão no subsolo. Então, questão número 3, correta, são bens da União, conforme o artigo 20, inciso 9. São bens, então, pertencentes à União. Certinho? Vamos para a próxima questão, número 4. Agora de competência. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Eu gosto de dizer sempre, né? Quando a gente fala de competência, é muito importante fazer a leitura do artigo 22. É muito difícil a gente encontrar uma prova que não cobre o artigo 22, que traz para a gente as competências privativas, né, da União. E a desapropriação é uma das matérias pertencentes à competência privativa da União. Tá? Então, questão número 4 está correta. Compete sim privativamente à União. O artigo aqui é o 22, inciso 2º. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Tá bom? Questão número 4, correta. Vamos agora para a questão número 5. Independentemente de lei, o presidente da República pode, por decreto, então veja que nós estamos diante desse instrumento, dispor sobre a extinção de cargo público vago. Gente, que decreto que é esse? Porque nós estamos falando de qual matéria? Extinção de cargo público vago, né? Se nós estivermos, quando a gente fala da criação de cargos públicos, é lei. Extinção de cargo público também é lei. Só que o fato aqui que houve ao presidente da República
fazendo o quê? Extinguindo um cargo público vago. Isso pode acontecer? Pode por meio de decreto, inclusive, chamado de decreto autônomo. Então, nós estamos diante do chamado decreto autônomo, onde nós temos a possibilidade da extinção de cargo público vago. Extinção de cargo público vago por meio do decreto autônomo. Isso está previsto na Constituição? Está. Artigo 84, o inciso é o 6º e a linha B. Questão número 5, verdadeira. Tá bom? Bora então agora para a questão número 6. Essa questão, lembra que eu falei no começo da nossa correção? Nós vamos corrigi-la, mas ela não está como tema no seu edital. Tá? Então a gente poderia aqui anular essa questão no nosso simulado, mas ia dar muito trabalho para mim, então eu preferi corrigir aqui com vocês, mas afirmar que não está esse tema no edital. Bora lá. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então nós estamos diante da ADI e da ADC. Podem ser propostas, entre outros, pelo presidente da República. Presidente da República é legitimado? Sim. Presidente do Senado, presidente da Câmara e pelo Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, ok. Agora, presidente do Senado, presidente da Câmara, não. Quem é legitimado aqui? Mesa do Senado Federal e mesa da Câmara dos Deputados, tá? Então, questão número 6 está incorreta. Onde nós vamos encontrar esses legitimados? Artigo 103 da Constituição. Beleza? Ficou claro? Próxima questão, número 7. Órgão fracionário. Mais uma questão, pessoal, que também não está prevista, né? Então, vimos já uma, essa é a segunda. Órgão fracionário de tribunal que afaste a incidência no todo ou em parte de lei ou ato normativo, ainda que não declare expressamente a inconstitucionalidade, violará a cláusula de reserva do plenário. Aqui eu preciso tecer alguns comentários, né? Primeiramente, nós precisamos relembrar que o controle difuso de constitucionalidade, ele pode acontecer, no caso concreto, via exceção e de modo incidental, né? Então, ela pode acontecer, num caso concreto, via exceção ou de modo incidental. Assim, pessoal, é importante ressaltar que, existindo a controvérsia sobre a constitucionalidade ou sobre a inconstitucionalidade de uma norma jurídica que envolva um caso concreto, o juiz ele decidirá sobre a constitucionalidade ou não dessa norma, tá? Naquele caso concreto. Agora, em regra, o magistrado, na parte da fundamentação, ele vai decidir sobre a constitucionalidade da norma objeto do caso, tá? Para que na parte dispositiva da decisão, ele vai deliberar sobre a questão principal do objeto do pedido, tá bom? Só que o que acontece? Ocorre que nos tribunais, os magistrados situados em turmas ou câmaras, que são chamados de órgãos fracionários daquele tribunal, não vão poder realizar o controle difuso de constitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade de uma norma jurídica. Por quê? Existe uma cláusula, que é a chamada cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição, tá? Então, dessa forma, enquanto o juiz de primeira instância
pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma incidentalmente em um caso concreto e, com isso, decidir o caso principal, nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade ela será afeta, né, vamos dizer assim, apenas ao pleno e ao órgão especial. Tem até uma súmula, né, que é a súmula do TSE, a súmula vinculante, que é do STF, de número 10, em que o STF disse que não viola a súmula vinculante número 10 a decisão de órgão fracionário do tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver relação, subsunção aos fatos ou no caso em que incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação. Então, a questão número 7, ela afirma aqui para nós, né, que órgão fracionário de tribunal que afaste a incidência no todo ou em parte de lei ou ato normativo, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade, violará a cláusula de reserva de plenário. Questão número 7 está correta. Ok? Muito bem. Próxima questão, número 8. Se o STF for provocado para apreciar a inconstitucionalidade de norma legal, o Procurador-Geral da República terá de ser previamente citado para defender o ato ou texto impugnado. Bom, no texto constitucional nós temos um artigo 103, parágrafo 1º. Esse artigo 103, parágrafo 1º, ele afirma o seguinte para a gente: o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF. Certo? O procurador. Aí o parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o texto, o ato ou texto impugnado. Então, o que está dizendo aqui? Se o STF for provocado para apreciar a inconstitucionalidade de norma legal, o procurador-geral vai ser citado? Não, não é o procurador-geral que vai ser citado. Quem vai ser citado é o advogado-geral da União. Tá? É ele que vai defender o ato ou texto impugnado. Tá bom? Então, questão 8, incorreta. Vamos agora para a 9ª questão. Essa questão também, pessoal, ela não será cobrada, tá? São 3 questões até o presente momento. 9. Ato do presidente da República que atente contra a probidade na administração configurará crime de responsabilidade, cujas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União. Questão 9. Verdadeira. É isso mesmo. Então, veja, eu estou diante de um ato do presidente que atenta contra a probidade na administração pública, certo? Essas condutas, elas vão configurar crime de responsabilidade e as normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União, tá? A última questão de constitucional. Vejam, essa questão mistura constitucional com eleitoral, né? Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível nesse mesmo estado, salvo se a sociedade ou vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato. Errada. Questão típica de prova, né? A súmula, aqui nós estamos diante da súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, que afirma o seguinte: a dissolução
da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Então, só porque, veja, qual foi o fato aqui, né? Suponhamos que eu tenho o João, que é o governador, e a Maria, que é a cônjuge desse governador, né? Ela queria se candidatar, eles eram casados, mas, no entanto, o que aconteceu? Houve a quebra do vínculo conjugal, né? Se desfez o vínculo conjugal no decorrer do mandato. O fato de acontecer isso não vai afastar a inelegibilidade, tá? Continuará inelegível. Então a questão número 10 está incorreta, porque está de acordo com a súmula vinculante número 18, tá bom? Aí nós fechamos as questões de constitucional, nós vamos agora resolver as questões de direito administrativo. Muita atenção, bora para a primeira questão, questão número 11. A questão número 11, ela diz o seguinte: em recursos em processo administrativo, é possível a retratação da autoridade que haja proferido a decisão impugnada. Essa questão aqui, ela exige o conhecimento da lei do processo administrativo, né? Ela está correta e de acordo com o que prevê o artigo número 56. O artigo 56, ele fala assim: das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Ponto. Aí o parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Então, eu decidi, quero recorrer dessa decisão, né? Então, vou recorrer para quem decidiu, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará para a autoridade superior. Então, eu vou pegar aquele recurso. Bom, vou mudar de ideia, eu vou reconsiderar o que eu decidi. Beleza, então eu tenho um prazo de 5 dias para isso. Não, vou continuar firme e forte no que eu decidi. Então pega esse recurso, aí eu que decidi, vou encaminhar para a autoridade superior julgar, tá? Então sim, é possível essa retratação da autoridade que haja proferido a decisão impugnada, tá bom? 12. O ocupante de cargo público vitalício pode perdê-lo por sentença judicial, mas não está sujeito à aposentadoria compulsória. Gente, olha só, o erro está aqui, ó. Pode perder para quem ocupa cargo vitalício. Pode perder por sentença judicial. Essa primeira parte ela está correta. Os ocupantes de cargo público vitalício vão poder sim perder o seu cargo por sentença judicial, só que tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado, tá? O fato de não ter essa informação aqui não torna errada a questão, não, tá? Agora a segunda parte está errada, por quê? Os ocupantes de cargo vitalício estão sim sujeitos a que nós chamamos de aposentadoria compulsória, que vai acontecer aos 75 anos de idade, conforme a emenda constitucional 88 de 2015, tá? Então, essa parte aqui está errada. Por isso, a questão 12 está incorreta, tá bom? Próxima questão, número 13. Vejam só. Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas para representar perante os órgãos de controle contra irregularidades em licitações e contratos administrativos. Não, pessoal, qualquer pessoa, né? A lei de licitações, né? A nova lei, que já não está tão nova assim, diz lá no artigo 164 que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei. Que lei? A lei de licitações
ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos e devem protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, né, daquele processo. Então é qualquer pessoa, segundo o artigo 164 da Lei de Licitações. Então vamos anotar? Artigo 164 afirma que é qualquer pessoa. Questão número 13, incorreta. Ok? Próxima questão, 14. Essa questão também é interessante. Olha só. Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível o seu saneamento e havendo interesse público envolvido, poderá ser declarada a nulidade do ato com efeito retroativo. Mais uma questão da Lei de Licitações, e essa questão também está correta nos moldes do que traz para a gente o artigo 148. O artigo 148 da Lei de Licitações diz que a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Tá? Então, questão 14, correta. 15. Durante o período de fruição de licença para atividade política, então aqui Lei 8.112, né? Ou para desempenho de mandato classista, o servidor público pode exercer outras atividades remuneradas. E aí, estou exercendo a licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista. O que diz a Lei 8.112, né? O artigo 86, ele afirma que o servidor tem o direito de se afastar do cargo para candidatar-se a cargo eletivo, desde que siga as condições estabelecidas em lei. Durante o período da desincompatibilização, que é o tempo necessário para o servidor afastar-se das suas funções para se dedicar à atividade política, ele pode exercer outras atividades remuneradas. Então, esse é o artigo 86. Ainda temos o 92, que fala que o servidor tem direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. Também durante essa licença, o servidor está autorizado a exercer outras atividades remuneradas, mantendo vínculo com a administração pública. Então, conforme o artigo 86 e 92, para ambos os casos, tanto para atividade política quanto para desempenho de mandato classista, nós temos a hipótese aqui de exercer, então, outras atividades remuneradas. Questão 15, correta. Certo? Desse modo, finalizadas as questões de direito administrativo, nós vamos agora fechar com chave de ouro com as nossas questões de direito eleitoral, tá bom? Bora começar com a primeira questão, número 16. É incompatível com a amplitude e a universalidade do sufrágio, estabelecido pela Constituição Federal, o cancelamento do título de eleitor do cidadão que, convocado por edital, não compareça ao procedimento de revisão do alistamento eleitoral para fins de cadastro biométrico. Gente, a revisão do alistamento para fins de cadastro biométrico é algo muito importante para a Justiça Eleitoral. Então, chegou ao STF, né, para analisar se seria válido cancelar o título do eleitor que não compareceu, né, para essa revisão. E o que o STF decidiu, né, através da ADPF 541,
que sim, é válido, tá? É válido o cancelamento do título de eleitor que, convocado por edital, não comparecer ao processo de revisão eleitoral, tá? Então a questão 16 tá incorreta, porque falou pra gente que seria aqui incompatível com a amplitude e a universalidade do sufrágio, tá? Então, deixa eu anotar qual que é a ADPF, caso vocês queiram depois consultar. É a ADPF 541, tá? 17. O uso de filmagens, questão interessante essa daqui, tá? O uso de filmagens de bens públicos de uso restrito, como hospitais, enfermarias, leitos de UTI, escritórios da gestão municipal, em propaganda eleitoral, com o objetivo de beneficiar candidatos em pleito eleitoral, sendo eles agentes públicos, é prática ilícita, não sendo relevante para a caracterização da ilicitude da propaganda eleitoral, em cotejo, apurar o fato da gravação ter sido ou não concedida apenas por um candidato em detrimento de outro, e muito menos a forma, seja ela voluntária ou mediante pressão, com que os servidores participaram. É também irrelevante ainda a constatação ou não de quebra da normalidade e a realização dos trabalhos no órgão público. Questão grande, né? Tem algumas partes importantes aqui, mas a questão está correta, tá? Por quê, pessoal? O uso de bens públicos de uso restrito, então estou falando aqui de hospitais, enfermarias, leitos de UTI em propaganda eleitoral, é ilícito. É considerada prática ilícita. Fere ainda o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos e também o princípio da impessoalidade na administração pública. Tá? O artigo 73 da Lei das Eleições proíbe aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, no período eleitoral, ceder bens móveis ou imóveis que pertencem à administração, seja ela direta ou indireta, para essa função, para esse cenário. Tá? A ilicitude da propaganda aqui, ela não vai depender se a gravação foi concedida apenas por um candidato em detrimento do outro, ou a forma com que esses servidores participaram. O simples fato de utilizar bens públicos de uso restrito para fins eleitorais é suficiente para caracterizar a prática como ilícita. Suficiente. Tá? Então o item está correto quando afirma que a prática é ilícita e que todos esses detalhes que foram aqui mencionados não são relevantes para caracterizar a ilicitude da propaganda eleitoral. Tá bom? Então, questão número 17, correta. Muito bem. Bora para a questão 18, né? Questões grandes hoje, hein, professor? Questões grandes para vocês prepararem mesmo para não errar a questão na hora da prova, tá? Vejam, a data de fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fim de registro de candidatura, é aquela em que requerida a operação de alistamento ou transferência que venha a ser perfectibilizada, podendo, entretanto, ser interpretada tal diretriz de forma teleológica, assente com os princípios democráticos da soberania popular, quando houve provas contundentes de que o candidato tem residência no município onde pretende concorrer ao pleito há mais de 3 anos. Gente, então olha só. Data do domicílio eleitoral, inclusive para fim de registro de candidatura, é aquela em que requerida a operação de alistamento ou transferência. Aí veja no final, quando houve, aqui eu acho que é quando houver, né? Provas contundentes de que o candidato tem residência no município onde pretende concorrer ao pleito há mais de 3 anos. Não, gente, qual que é o prazo para domicílio eleitoral para fins de registro?
para fins de registro é quanto? Prazo mínimo de 6 meses, inclusive filiação partidária também. Para o domicílio eleitoral, para fins de transferência, 3 meses no novo domicílio. Então a questão... Opa. O que eu fiz aqui, gente? Agora eu preciso voltar, né? Só um minutinho que o professor fez besteira aqui. Aí. Então, questão número 18 está incorreta. Ok? Próxima questão, número 19. Considere-se que João, atenção, considere-se que João tenha 18 anos de idade completos. Carlos seja analfabeto e Maria tenha 17 anos de idade. Dessa forma, é correto afirmar que o voto seja obrigatório para João, proibido para Carlos e facultativo para Maria. Vamos lá. 18 anos, João, obrigatório? É completo, ó, obrigatório. Voto obrigatório. Maria, ó, Carlos, analfabeto, facultativo. 17 anos, Maria, facultativo. Então, tá falando que é obrigatório para o João, certo? Proibido para Carlos? Não, Carlos ele pode, é facultativo. Facultativo para Maria, o erro então está em afirmar que é proibido para o Carlos, né? Questão 19, incorreta. Questão número 20. O mandato eletivo, questão fácil, essa também. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da posse, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Não. Essa impugnação, ela será no prazo de 15 dias? Sim. Né? A famosa AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo. Só que esse prazo de 15 dias contados da diplomação e não da posse. Diplomação. Tá na Constituição. Tá na Constituição. Artigo 14, parágrafos 10 e 11. Tudo bem? Questão número 20 está incorreta. Bora para a próxima questão, 21. O fundo eleitoral é voltado exclusivamente para o financiamento de campanhas eleitorais, ao passo que o fundo partidário ele é destinado à manutenção dos partidos políticos e é distribuído mensalmente para custear despesas das legendas. Questão tranquila, verdadeiro. É isso mesmo, são dois fundos. O FEFIC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para a campanha eleitoral, fundo público, destinado aos partidos, que depois destina aos candidatos, e o fundo partidário, que é destinado aos partidos políticos, para se manter vivos, né? Para que esses partidos políticos se mantenham na nossa democracia. E é mensalmente, tá? A distribuição dos duodécimos mensais, então, quanto ao fundo partidário. Questão 21, correta. 22. A cassação de direitos políticos pode ocorrer na hipótese de condenação criminal prolatada na primeira instância e nos casos de improbidade administrativa. Errada. Não é possível cassação de direitos políticos no Brasil. Nós temos as hipóteses permitidas de perda e de suspensão dos direitos políticos, artigo 15 da Constituição. Questão 22, incorreta. Próxima questão, 23. É permitida a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias. Errado, incorreto. Não posso transmitir as prévias partidárias por meio das emissoras de rádio e TV, né? Não está nem na época de propaganda, eu estaria ali já como se veiculando propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e TV, que tem um momento certo para isso, 35 dias antes da antevéspera das eleições, nós temos o período de propaganda eleitoral no rádio e televisão. Eu não posso, então, transmitir ao vivo por emissoras de rádio e TV as prévias partidárias. Lei das eleições veda isso.
artigo 36, parágrafo 1º. 24. As entidades e empresas deverão registrar cada pesquisa na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. É uma exigência também da lei das eleições, está correta, registrando essas pesquisas até 5 dias antes da divulgação. Ainda, o artigo número 33 da Lei das Eleições traz para nós todos os requisitos que deverão constar nessas pesquisas, tá? E 25. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e câmaras municipais até 150% do número de lugares a preencher. E aí, certo ou errado, pessoal? Incorreto. Houve mudança, nessa possibilidade de registro. Veja que hoje é o seguinte: para os cargos proporcionais, deputados e vereadores, o partido vai poder registrar até 100% das vagas mais um. Então, se tem 9 vagas para vereadores naquele município, o partido alfa pode registrar até 10, que é 100% mais um. Então, o limite é até 100% mais um. É o que nos mostra o artigo número 10, caput, Lei das Eleições. Questão 25, incorreta. Ok? Desse modo, a gente fecha mais um simulado com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Rumo ao 19º, onde nós vamos resolver questões para o cargo de técnico e a JA. Tá bom? Se você não me segue no Instagram, vai lá, dá um apoio pro professor, é @professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau.